Olá, galerinha do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História, aqui no canal do YouTube do nosso colégio e curso Universo. Tá? O assunto que vamos abordar hoje nessa videoaula é sobre o Iluminismo, tá bom? Então, para você poder acompanhar essa videoaula junto comigo, tanto a leitura do texto quanto a explicação do assunto, você abre o seu livro de história, tá bom? Esse aqui, da editora FTD, tá? E coloca aí na página 35, tá? Junto comigo, na página 35 do seu livro de história. Essa página 35 fica no capítulo 3 do módulo 1 do livro, tá? Cujo tema é sobre o Iluminismo. Começamos a falar sobre o Iluminismo na semana passada, tá? Na nossa última aula de história postada aqui no canal. Então, se você quiser ficar por dentro, ainda mais do que vai ser abordado no assunto desse vídeo, então corre lá após assistir essa aula, tá? E dá um play no último vídeo de história para o oitavo ano A, lançado aqui no canal, beleza? E aí, o assunto de hoje, na página 35, tá? Você que tem o livro, pode já observar aí comigo, tá? O assunto, que tem nessa página. Tem bem aqui no começo da página, olha só, bem no título, os precursores do Iluminismo, tá? Os precursores. Primeiro a gente tem que entender o que é um precursor, tá? Um precursor é uma pessoa que ela começa algo. A gente chama ou de precursor ou de pioneiro, tá? Então, por exemplo, se eu sou o primeiro professor de história, estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que eu seja mesmo. Mas se eu sou o primeiro professor de história a ter aulas, a colocar videoaulas no YouTube. Se eu sou o único e o primeiro a fazer isso, eu sou chamado de precursor ou pioneiro. O pioneiro, o professor pioneiro ou professor precursor, a dar aulas de história na plataforma de vídeos do YouTube. Tá? Então, isso é um exemplo, tá, de que a gente vai entender hoje que no Iluminismo teve os precursores do Iluminismo, ou seja, os intelectuais, os pensadores que começaram, tá, a pensar as ideias, que ficariam marcadas dentro desse período histórico. Tá? E esses pensadores, mais para frente nas videoaulas sobre esse assunto, vamos conhecer cada um deles e saber que depois eles vão ser chamados de iluministas, tá? Porque justamente foram aqueles que foram os principais pensadores, tá? Cientistas, intelectuais como escritores, jornalistas, advogados, professores, que pensaram, tá, nesse período do iluminismo, defendendo as ideias em prol da liberdade, da igualdade, da democracia, tá bom? Como foi falado no primeiro vídeo. Chega de papo, então vamos partir para a leitura do texto. Aqui, acompanhe junto comigo, começando, tá, do primeiro parágrafo do texto, página 35, onde tem o método científico. Olha só, acompanhe a leitura junto comigo. Os pensadores do século XVII renovaram a maneira de analisar a natureza e a sociedade e forneceram as bases para os pensadores iluministas do século XVIII. Então, a gente, para poder entender por que foi no século XVIII e principalmente na França que surgiu esse pessoal, que depois vai ser marcado na história como os iluministas. Por que não foi em outro país ou em outro momento da história? A gente tem que entender primeiro, antes do iluminismo, como é que estava aí essa Europa, um século antes. O iluminismo é do século XVIII na França, tá? E como acontece também em outros países da Europa, mas um século antes, o século XVII, tá? Você tem aí uma série de mudanças, de transformações na sociedade europeia que vão fazer com que um século depois, surja, vá emergir,
né? Ou seja, vai explodir, né? Vai surgir o iluminismo na Europa, beleza? E aí, que mudanças foram essas? Voltando para o texto, olha só. Essa mudança na forma de compreensão do mundo foi acompanhada pelo estabelecimento do método científico, tá bom? Então, no século XVII, surge o método científico para poder adquirir conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza e sobre as coisas que existem no mundo, tá bom? Vou explicar um pouco melhor para você poder entender, tá? O método científico, ele consiste, tá, em observar a natureza, tá? Analisar cada detalhe, né, como funciona, né, a natureza, as espécies de animais e plantas que existem nela, e a partir daí buscar o quê? Buscar o porquê, né, por que existem essas leis, tá, dentro da natureza. Vamos partir para o texto para a gente poder entender melhor essa parte do assunto. Esse método consistia na observação rigorosa, racional e sistemática da natureza. Entre os principais pensadores dessa época estão Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes, tá bom? E aí tem o nome de três, né, cientistas, né? Três caras que se destacaram aí nesse momento, né, da criação de um método científico no século XVII, tá? 100 anos antes do Iluminismo, tá bom? E aí, observar de forma racional e sistemática como funcionam as leis da natureza, tá bom? Para poder entender de forma científica, tá? Por que as coisas são como são, tá bom? É nesse momento, por exemplo, né, do século XVI para o XVII, que com o método científico, né, vai se descobrir que a Terra ela não era plana, como assim defendia a Igreja Católica até esse período da história, tá? Com as observações de um desses cientistas, né, o Nicolau Copérnico, né, com a ajuda de um telescópio que foi inventado por um cientista alemão chamado Johannes Kepler, né, ele conseguiu observar, né, com a astronomia, né, as estrelas, a posição do Sol e dos planetas no espaço, e viu que, na verdade, não é o Sol que girava em torno do nosso planeta Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, assim como os outros astros no sistema solar. Tá? Isso foi uma revolução científica, porque isso quebrou toda a moral que os padres e os bispos e o próprio Papa tinha, né, na Europa, né, católica. Tá? A Igreja Católica ela defendia a ideia de que a Terra era plana, de que quando a gente chegava no mar e fosse até o final, no horizonte, a gente caía, né? Tinha como se fosse um abismo gigante, mas na verdade, com o passar do tempo, com as observações de Galileu Galilei também, e o método científico de cada um desses cientistas, desses pensadores, né? Cada um teve uma contribuição, né? No final, né, eles colocaram a tese de que, na verdade, a Terra é redonda, tá? E ela não é o centro do universo. Na verdade, somos mais um planeta, como qualquer outro, tá? Que está localizado no sistema solar, beleza? Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dizendo como foram de algumas mudanças na forma de pensar, tá? E nas crenças que se passaram a ter, tá? Sobre o planeta e sobre o mundo. Tá bom? Esses caras eles trouxeram um novo tipo de um conhecimento que não se tinha antes deles. Então, por isso, eles são tão importantes no estudo da história e eles conseguiram conhecer, né, descobrir esse novo saber graças ao método científico que colocaram. Tá bom? Vamos conhecer alguns desses pensadores do método científico? Olha só. O primeiro deles é o Francis Bacon. É esse de chapéu, tá? Que tem aqui. Que tem aqui na página 35. Tá bom? Que tem uma cartola, né? Que era o costume utilizar na Inglaterra, né? No Reino Unido do século XVII.
Olha só, acompanhe comigo a leitura que tem dentro desse quadro, ao lado da foto do Francis Bacon. Filho de nobres ingleses, Francis Bacon, tá? Que nasceu em 1561 e morreu em 1626, ocupou altos cargos políticos no governo da Inglaterra. Mas o que realmente o interessava era a renovação do conhecimento e a fundação de uma nova ciência. Essa nova ciência deveria renunciar aos preconceitos da tradição e promover um conhecimento capaz de melhorar as condições de vida humana por meio de um controle cada vez maior da natureza. Ele dizia que a tradição católica, né, dos dogmas da igreja, né, restringia a possibilidade de a gente poder buscar e conhecer as coisas sobre o mundo e sobre a natureza. E ele dizia que a gente não deveria ter medo, né, como a igreja defendia essa ideia de que somos capazes de conhecer a natureza 100%, porque Deus criou a natureza e somos abaixo de Deus. Então as pessoas ficavam com medo de buscar cada vez mais conhecimento sobre a natureza e sobre o mundo. Tá? Francis Bacon ele defendia a superação desse medo, a construção de uma nova ciência, onde ele defendia que o homem ele deveria deixar de lado os preconceitos, os medos, e encarar a possibilidade de saber as coisas e conhecer o mundo. E assim buscar cada vez mais entender como funciona, né, os elementos, a natureza, tá? Em todos os seus aspectos, tá bom? E aí, esse aí é o primeiro pensador do método científico, Francis Bacon, tá? Vamos conhecer o segundo personagem, tá? Que é esse que está logo abaixo, tá? No segundo quadro. Acompanhe comigo com atenção a leitura aí para a gente saber quem foi o René Descartes. René Descartes nasceu em 1596 e morreu em 1650. Ele era matemático e filósofo. É considerado um dos fundadores da filosofia moderna, com sua obra mais importante, Discurso do Método, publicada em 1637. Descartes elegeu a dúvida investigativa como método, construindo um pensamento racionalista, centrado no sujeito e não no objeto. Sua famosa frase, penso, logo existo, é um exemplo da importância que esse filósofo atribuía ao sujeito pensante e ao caráter universal da razão. Tá bom? Então, o René Descartes, talvez desses pensadores do método científico, ele foi o mais importante. Ele era um francês, matemático e filósofo, que no seu livro, O Discurso do Método, o que é que ele defendia? Olha só que quebra de paradigma, que mudança transformadora para alguém que viveu no século XVII. Ele defendia que tínhamos que renegar tudo que já sabíamos, esquecer e dizer para a gente mesmo que tudo que a gente já sabia era mentira, porque foi alguém que disse para a gente aquilo. Ele disse que a gente tinha que colocar a dúvida acima de tudo, tá? Porque é através da dúvida, quando eu não sei, é a partir disso que eu vou buscar conhecer, que eu vou buscar saber. Então ele disse que a primeira coisa que a gente tem que ter é a dúvida. A dúvida é a essência, é o mais importante para a gente começar a buscar o aprendizado nesse caminho do conhecimento. Então o Descartes ele disse que nesse livro tudo que ele já sabia era tudo mentira, ou era tudo invenção de alguém que tinha feito ele acreditar. Então ele ia esquecer tudo que ele já sabia e recomeçar do zero a partir dele mesmo e de seu próprio pensamento, né? E da sua própria busca pelo conhecimento. Então isso aí foi um método científico que o Descartes inventou, né? E que ficou muito conhecido no século XVII e que influenciou muitos iluministas um século depois. Tá? Para a gente finalizar essa videoaula de hoje, vamos conhecer o terceiro e principal pensador do método científico. Olha só, aqui no terceiro quadro, para você, galera, que está acompanhando aqui nesse momento, assistindo esse vídeo, vamos conhecer o Galileu Galilei. Considerado um dos precursores do método científico, precursor, mais uma vez, é aquele que começa alguma coisa. O precursor, Galileu,
ou o pioneiro Galileu, tá? Ou seja, o cara que começou a pensar de um jeito diferente da tradição cristã e católica da igreja. Galileu Galilei, nascido em 1564 e morreu em 1642, nasceu na cidade italiana de Pisa. Foi músico, astrônomo e físico. Para Galileu, não havia diferença entre os corpos celestes e terrenos. Chegou a essa conclusão ao observar a Lua com um telescópio. Em suas observações, notou a existência de cadeias de montanhas, vales profundos, cavidades e saliências, concluindo que, assim como a superfície da Terra, a superfície da Lua era irregular. Então ele foi um dos primeiros caras a observar com o telescópio a Lua, analisando e anotando com atenção cada detalhe importante que ele tinha observado e analisado com cautela. Tá? Isso aí já é o método científico do Galileu Galilei. Continuando o texto de onde a gente parou. Tá? Com atenção, olha só. Foi o pioneiro na física experimental, aplicando a matemática ao estudo do movimento dos corpos. Por apoiar o heliocentrismo, foi perseguido pela Inquisição, tendo que renegar suas convicções para não ser condenado à morte na fogueira. É um outro detalhe importante. Professor, esses caras eles foram diferentes daquilo que a igreja defendia, né, sobre o conhecimento do mundo e da natureza. Como é que a igreja, como é que ela via esses sujeitos no século XVII? A igreja tinha um órgão, né, que fazia parte dela, chamado Santa Inquisição, tá? Que tinha a função de perseguir, capturar e julgar, tá, aqueles que a igreja considerava como hereges. O que é herege? Herege é aquele que o Papa, a própria Igreja Católica, julgava como sendo aquele que blasfema contra Deus e a Igreja. Então a Igreja enxergava nesses sujeitos aqui, que a gente conheceu nessa videoaula, pessoas perigosas, pessoas que convenciam as pessoas a pensar, tá, com sua própria razão, né, com o seu próprio método científico. E esquecer ou colocar de lado um pouco as tradições que a própria igreja tinha criado na sociedade. Então, por isso que a igreja ela via nesses sujeitos uma ameaça para o seu poder político e econômico. Então, no caso do Galileu, ele foi um dos que foi perseguido e preso pela Santa Inquisição. E se ele não é obrigado a renegar tudo aquilo que ele já tinha estudado como cientista e que ele tinha descoberto, ele ia morrer queimado na fogueira. E essa era a principal punição para aqueles que a igreja condenava como herege. A morte pelo fogo na fogueira. O que eles chamavam de morte santa ou a fogueira santa. Já que tinham a crença de que o fogo purificava a alma. Então, René Descartes, Galileu Galilei, Francis Bacon, dentre outros pensadores do século XVII, formaram um método científico que influenciou muitos dos pensadores iluministas, pessoal, um século depois, já no século XVIII, tá bom? Então esse foi o tema da videoaula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, dúvidas, sugestões, críticas, podem deixar aqui, tá, no espaço para comentários desse vídeo no canal do YouTube e também podem chegar junto no nosso grupo do WhatsApp ou na nossa sala virtual do Google Classroom, para que a gente possa esclarecer, tá, essas dúvidas e colocar mais informações sobre esse assunto. Beleza? Valeu, até a próxima aula e fiquem com Deus.